Boa, meus queridos irmãos. Estou aqui de volta com mais um vídeo para vocês, né? Não sou líder de ninguém, não sou pastor de ninguém. Sou apenas um irmão, como qualquer outro irmão, membro da mesma família, né? E eu estou estudando a Bíblia aqui, e em Mateus aqui, né? Capítulo 23, né? Vocês estão vendo aí, pega a Bíblia de vocês também, leiam sobre essa questão. Vocês já pararam para perguntar ao líder de vocês, né? De dentro do templo, de dentro da igreja, né? Assim todo mundo chama, né? Que a igreja somos nós sabemos disso, nosso, né? Corpo é a igreja, é o templo do Espírito do nosso Pai, do nosso Criador, né? Esse bendito pelo próprio Messias. E interessante, pergunte ao seu pastor, né? O seu líder, o porquê eles não passam para vocês Mateus capítulo 23, né? Vejam a revelação que é o nosso verdadeiro mestre. Vamos aqui. Eu vou começar do capítulo 23, verso 7, porque é para entender quem é o nosso líder. Vejam, olhe a questão, observem bem. Aqui vai dizer assim, no verso 7. Gostam de ser cumprimentados com respeitos nas praças e, né, de ser chamados de mestres. O rabi, né, que é no aramaico, no hebraico, o pastor, o bispo, o apóstolo, né, e aí vai, sucessivamente. Vamos para o capítulo verso 7, quer dizer. Fala aqui também, no verso 8. Porém, vocês, não devem ser chamados de mestre, rabi, pastor, líder. Vocês vão entender. Vamos lá. Pois todos vocês são membros de uma mesma família e, olha, tem somente um mestre, um líder, um pastor. Vamos mais. Verso 9. Fala assim: e aqui na terra não chamei ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu, né? Aqui ele fala muito bem claro. Vocês vão entender. Quando ele fala sobre a questão, não chamei ninguém na terra de pai. É interessante porque essa palavra está bem escrita logo aqui nessa parte que diz mestre, o líder, o rabi, que vocês entendem. Mas o significado do pai, observe, o Papa da Roma, o significado é pai, né? Vocês sabem muito bem disso. Significa pai. Se vocês não sabem, pesquise e procure e busque sobre isso. Outro, padre, significa pai. Vocês vão entender a revelação dessa palavra. E mais, pastor significa pai. Quem apacenta é o nosso pai. Ele é o verdadeiro pai. Ele que só é digno de ser chamado de pai, mestre, né? O nosso líder, o nosso pastor. Somente ao que a palavra revela. Vamos buscar sobre essa questão, né? Interessante isso. Por isso está logo no meio aqui da questão de mestre e líder, né? Vamos mais aqui. No verso 10 fala assim: vocês não devem também ser chamados de líderes. Olha, tá vendo? Por quê? Fala embaixo. Porque vocês têm um líder. Ó, quem é? O Messias. Quem é o nosso líder? O Messias. Então, ele é o nosso rabi, é o nosso mestre. Ele também é o quê? O nosso líder. Ele falou que não é para chamar
Então não chama ninguém de líder, porque só tem um líder que é ele. Ele é a cabeça, né? Nós todos somos então irmãos, somos membros de uma mesma família. Então eu não posso ser líder de ninguém, porque se eu sou membro de uma mesma família, somos todos irmãos. Assim, ele mesmo disse, e vai dizer aqui também embaixo. Bem interessante. Ó, o verso 11, ele fala então assim. Vamos entender aqui. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Tá vendo? O mais importante é aquele que serve os outros. Então, muito bem, o Messias explicou sobre isso, ele ensinou, ele veio servir e nos serviu. Então, ele é o maior, porque ele nos serviu, né? Sendo ele maior, serviu a nós. Então, nós, como servimos nossos irmãos, que são pequenos, nós temos a questão, né, maiores em questão de ajuda, porque isso aqui é questão de ajuda, né, ao próximo. Nós se tornamos maiores porque nós ajudamos aqueles pequeninos. Então também se tornamos iguais a eles, como irmãos. Tá vendo? Não como mestre de ninguém, que nosso Messias é o único pastor. Vamos aprofundar mais sobre isso. Aí você vai entender no verso 12, ele fala também: quem se engrandecer será humilhado, mas quem se humilhar será engrandecido. É interessante. Então, nós que não se consideramos pastor, ou mestre, ou rabi, nós não somos, não vamos ser o quê? Humilhado. Porque aquele que se engrandece, diz, eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou o rabi, né? Com tanto ego, eu sou, só tem um que pode ser, que é o Messias, né? É o cabeça. Então, se vocês se engrandecem dizendo que é, ele diz aqui que vocês não são, porque serão humilhados. E aqueles que se tornam pequenos, né, ao ponto de observar e não quer ser mestre de ninguém, só ser irmão simples e humilde com todos, esses serão os maiores, porque esses daí é os que servem aos outros e se tornam iguais uns aos outros, como irmão, porque o nosso Pai falou muito bem que nós todos somos iguais diante dele. Entendeu? Vamos lá. Vamos aqui agora em João, né, para completar essa parte aqui, né? João capítulo 10, 11. Já está aqui, dizendo muito bem, o Messias é o bom pastor. Vamos lá. Ele fala aqui, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quem foi que deu a vida? Ele. Não tem dúvida. Muito mais ainda que vamos colocar no verso 12. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são deles. Pois isso, quando vê um lobo, né, chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Olha que interessante. Ele não é pastor. Ele foge. Então, o pastor só tem um. Ele foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. Muito bom. Verso 13. Ele fala assim mais. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro. Muito bom. Tá vendo? E não se importa com as ovelhas. Então, eles trabalham somente por dinheiro. Interessante isso, né? O nosso pastor não trabalha por dinheiro. O nosso Messias, ele é o pastor, ele não trabalha por dinheiro. Então, se o empregado trabalha somente por dinheiro, ele se preocupa somente com isso. Muito bem. Tá aqui bem explicadinho. É só vocês pegar a Bíblia de vocês e ler, né? Vamos aqui no verso 14. Ele fala, olha que interessante. Eu sou o bom pastor. Ele repete de novo.
bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Olha que interessante. Assim também conheço as minhas ovelhas. Olha, e elas me conhecem. Tá vendo? Tem que conhecer a Ele, porque Ele conhece as ovelhas. E estou, me conhecem. E estou pronto para morrer por elas, né? A gente sabe muito bem o que Ele fez. Ele é o nosso pastor. Aí ele vem aqui, interessante essa parte aqui. Ele vem no verso 16 e fala, João 10:16. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Que está o quê? Qual é o curral? Qual é a porta? Ele é a própria porta, né? Que não está diante dele ainda, mas que vai chegar diante dele porque vai ouvir somente a voz dele, não de homens, mas somente de um guia, de um pastor, que é o nosso Messias. Aí ele fala que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, né? Ele vai trazer e já está trazendo. E elas ouvirão a minha voz. Tá vendo? Ele pede para ouvir a voz dele, não do homem. A voz dele. Buscar a ele. Aí ele vem mais. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Muito interessante, né? Então se tornará um só rebanho com um só pastor. Então quando passou de 1, de 2, de 3, já não tem proceder do nosso Messias. Porque se ele falou que ele é o único bom pastor, né? E que só vai ter um rebanho e um só pastor, por que vai ter que ter só um rebanho e só pastor? Porque através do próprio Messias, nós vamos entender que ele vai nos trazer ao pleno conhecimento da verdade. E nós vamos ouvir somente a voz dele. E assim, eu deixo para vocês, isso é interessante, vocês pesquisar sobre isso e buscar mais sobre isso. Será que o seu pastor lê sobre essas questões para vocês? Se só tem um pastor, e por que eles querem ser líder, mestres, né, rabis, pastor, né? Sendo que a palavra papa significa pai, a palavra padre significa pai, e pastor também é pai. O pastor é o nosso Criador, porque ele é quem deu a vida por nós, né? Assim nós entendemos muito bem sobre essa questão. Então, só tem um pastor, não tem outros pastor. Um pastor, um só rebanho e um só pastor. Então, acabou. Mas por que os pastores de vocês, né? Os irmãos que se denominam pastores, não dizem isso para vocês? Porque eles sabem que vocês sabem, se vocês abrirem o olho, a visão de vocês espiritual, que muitos estão com a visão ainda fechada para isso, vai deixar de seguir a eles, né? Lá em cima está bem escrito aqui bonitinho, ó, bem escrito aqui bonitinho, que o trabalhador o empregado, né, trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. Muito bem. E as ovelhas não são deles. Então, enquanto estiver dinheiro no meio de todas as questões dentro da questão do templo, né, das igrejas, então, meus irmãozinhos, infelizmente, eles não são pastores, porque estão trabalhando pelo dinheiro. E quem trabalha por dinheiro é mercenário. Aqui está bem escrito, está bonitinho, não sou eu, mas a Bíblia está dizendo. Se vocês lerem, vocês vão entender muito bem. Interessante, aí está. Um fato tão simples de se entender. Eles não são pastores, e as ovelhas não são dele. As ovelhas é do Messias, porque ele é o único pastor. Ele que foi dado como único pastor pelo Pai. Porque ele fez a vontade do Pai. Por isso que ele falou que todo antes que vieram antes dele é ladrão e salteador. Furtaram a mente das pessoas e roubaram as pessoas, né?
Aí, interessante. É o que está acontecendo hoje. Estão furtando a mente das pessoas, lesando a mente das pessoas com mentiras, enganando e roubando as pessoas. Assim, estou passando para vocês o que está escrito na Bíblia. Então, cabe a cada um de vocês analisar, né? E fica o critério de cada um de vocês. Entendem do modo que vocês quiserem, né? A minha parte estou fazendo. Aquilo que o Criador me passou, aqui, ó, tá muito bem aqui escrito, né? E por que eles não passam para vocês? Leem de um modo alienar, lê alguns pedaços de alguns versos e passa para vocês, e aí vai. O povo não quer ler mais Bíblia, chega em casa não lê, diz que não tem tempo, né? Chega na igreja, lê aquele texto, pronto, acabou. E aí fica, né, na enganação que se quiser. Agora, né, fica a cada um de vocês. Se quiserem criticar, critique. Eu que sei uma questão, não vou responder crítica de ninguém, porque não tenho a obrigação de responder crítica de ninguém. Eu estou aqui não para poder agradar a ninguém, porque nem todos quiseram ser agradados pelo Messias, não foi? Pela verdade. Eu que vou agradar vocês? Não vou, porque eu sou um pecador como qualquer outro, entendeu? Como qualquer outro homem, sou falho também. Mas o único que me justifica é aquele lá de cima, porque é o único pastor e o único líder, né? E esse foi enviado pelo nosso Pai. E assim é dito, está aqui, ó. Enxerga quem quiser. Quem quiser continuar a ser cego, que continue sendo cego, né? Aí está bem escrito, bonitinho para cada um de vocês. Tenham uma boa paz do nosso Pai Criador e nosso irmão, né? Porque é o único pastor. Assim, seja feita a vontade dele. Boa para todos.